nessa vida boa aperreada, hoje eu vou contar um caso que emocionou toda a cidade de Bonito, aqui no interior de Pernambuco, a Hollywood brasileira. É o caso que sucedeu com a professorinha Micheline, filha de Zé de Matadouro e da afinada Rosalinda. Faz exatamente 2 meses que a pobre da moça se acambrunhou-se de uma doença que os doutores gastaram muitas pestanas para poder desvendar. Tudo começou numa bela manhã de sol de segunda-feira, quando a professorinha saiu para dar aula na escola estadual Dr. Alexandrino da Rocha, uma escola cheia de pirrai catarrento, fedorento e treloso. Ela iniciou a aula ensinando a cartilha do beabá e daqui a pouco a voz começou a falhar, trocou os olhos, caiu no chão e começou a se debater, e os meninos tudo gritando: "Professorinha vai morrer! Acorde, acorde, acorde!" E assim levaram para o hospital. Chegando no hospital, os doutores foram logo dizendo que era tal de convulsão, mas não sabiam explicar o que causou não. Disseram que uns exames precisavam realizar para poder, assim, talvez, a causa diagnosticar. Começaram os exames, uma tal de bateria, tira sangue, faz xixi, toma raio na cabeça. Viraram a menina do avesso e tudo o que descobriram foi uma mancha na cabeça, bem no meio dos miolos, numa tal de tomografia. Logo chegaram à conclusão que só podia se tratar de um tumor cerebral. E aí que foi descomunal, um tratamento sem igual, uma tal rádio, que não é esse, meu amigo, que você liga para se animar na lida, ouvindo música de São João, mas é uma tal de radioterapia, que de longe traz alegria, só mesmo a esperança de viver. E o tempo passou e a menina não sarou. E foi aí que começou a se desconfiar se o diagnóstico era esse e se havia alternativa para a manutenção da vida daquele ser especial. Foi então que se lembraram de um amigo de faculdade que se seguiu a neurologia e de juiz ele entendia melhor do que ninguém. Era um doutor de João Pessoa, era o top das galáxias. Todo caso desvendava e o povo ele curava, quem com ele se tratava. Difícil mesmo era morrer. Esse doutor era top, não porque nasceu assim, mas porque de tintim por tintim construiu o seu saber. Também pudera, o doutorzinho teve sorte na vida, aprendeu com os melhores, uma tal de Bianca Teovina, Christian, Emerson e doutor Newton. Logo quando o doutor chegou, alguns exames solicitou, mas o que diferenciou foi como ele consultou. Luz no olho colocou, mandou levantar o braço, levantar a perna, contar a história, mandou fazer careta, mandou apertar a mão, mandou ficar de pé, andar de zóio fechado, decorar a palavra e fazer conta de matemática, abrir a boca, estirar a língua, contar tudo da sua vida. Não sei mais o que faltava para dessa moça se saber. Teve até uma reunião, uma breve discussão para o caso resolver. Bom dia, pessoal. Bom dia, equipe. Estamos aqui para a gente discutir sobre um caso interessante. A paciente Micheline Silva, 29 anos, natural de Bonito. Ela é professora e durante uma aula teve uma convulsão, teve uma perda de voz, uma alteração de voz, uma perda de visão, perda de consciência, apresenta um déficit cognitivo, uma confusão mental e uma perda de peso. Estamos aqui hoje para a gente discutir esse caso, certo? Vamos tentar abordar alguns diagnósticos diferenciais
Primeiramente, eu acho que pode ser um tumor cerebral, uma massa cerebral crescendo de origem primária ou metástase, e aí ele poderia estar comprimindo áreas vitais importantes, provocando astenia e perda de visão, por exemplo, e a perda de consciência. O que é que vocês acham? Martim, eu acho pouco provável, porque assim, pelo que eu li, a paciente ela já vinha fazendo radioterapia e não apresentou nenhuma melhora. Além disso, a paciente é bem jovem, né, para tumor. Então, eu acho que não seria bem uma opção. Tá ok. Pensando na hereditariedade, Gabriela, eu teria, a segunda hipótese seria aneurisma, uma dilatação arterial da artéria do cérebro, né? E aí poderia haver um rompimento, e aí a gente poderia investigar, no caso, se ela é fumante, se tem, em casos familiares de hipertensão, e a gente vê que ela teve perda de sentidos, poderia ver se ela teve uma dor de cabeça intensa, que é bem característica da aneurisma. O que é que vocês acham? Não, eu acho que a gente pode pesquisar aneurisma, apesar que a paciente é muito nova, mas também temos que pesquisar se pode ser uma neurosífilis, já que a paciente apresentou afasia e convulsões. E no caso clínico, ela pode ter início súbito, uma cefaleia, insônia, alterações de humor, e o exame que nós podemos pedir é bastante simples, que é uma ressonância nuclear magnética, onde a gente vai ver áreas de infarto lacunar. Quem sabe não seria neurotoxoplasmose? A paciente é jovem, quem sabe ela é HIV positivo e não sabe. A neurotoxoplasmose é uma das principais infecções oportunistas no HIV. A paciente apresentou convulsão, alteração do nível de consciência, sinais focais com a perda de visão e a perda da fala, apresentou confusão mental. Até que me prova o contrário, acredito que essa paciente é HIV positivo sim, com neurotoxoplasmose. O que é que vocês acham? Suzy, quando a gente admitiu a paciente, a gente fez o teste sorológico e ela deu HIV negativo. Na minha opinião, pode ser uma encefalopatia de Wernicke, porque a gente está em São João, é bem comum consumo, às vezes, excessivo de álcool, e juntamente com comidas com alto teor calórico, aí justificaria tanto as anomalias oculomotoras dela, por conta de uma paralisia do nervo reto lateral, assim como a queda que ela teve por distúrbios vestibulares e a confusão global que é característica, como se diz, essencial da doença. Mas, Lucas, nos últimos exames dela, os níveis de tiamina estavam normais, estavam tudo ok. Gente, eu estava pensando, por que não uma vasculite cerebral? Mas inflamação dos vasos sanguíneos do cérebro é muito raro, ainda mais na idade dela, Gabriela. Mas tumor também é, e a gente cogitou isso como uma hipótese diagnóstica. E além disso, a paciente apresentou uma crise convulsiva, apresentou confusão mental, um déficit cognitivo, cefaleia, perda de peso, febre. Na minha opinião, é uma possibilidade. Além disso, a taxa de sedimentação estava bem aumentada. Tá ok, isso pode significar muita coisa, inclusive nada. Mas é uma possibilidade, na minha opinião. Se os vasos estiverem realmente inflamados, isso vai aparecer na ressonância e o aumento da pressão também poderia ocasionar os sintomas neurológicos que ela teve. Tá ok, mas nós não temos um aparelho de ressonância magnética. E o líquido só é anormal na metade dos casos. E só o que veríamos seria um aumento na pressão, aumento de proteínas e um aumento no número de linfócitos, que pode acontecer em muitas outras doenças. E sem biópsia não pode ter um diagnóstico. Claro que pode, é só a gente fazer um teste terapêutico. A gente pode tratar a paciente, né, fazer uso do corticoide, e se ela melhorar, a gente estava certo. O que vocês acham? Então tá ok. Vamos lá, né, equipe? Então vamos implementar o corticoide e ver o que vai dar e a gente reavalia. Tá ok? Obrigado aí, turma. Até o próximo encontro. Mesmo contra a epidemiologia, resolveram tentar. E com o tal de corticoide, a terapia iniciar.
Logo a moça respondeu, se animou tanto que parecia quando a gente é menino e tá doente e a mãe dá canja de galinha ou caldo de mocotó, que a gente fica tão bom que sai pulando de um pé só. Mas a alegria durou pouco, logo se desvaneceu, a moça piorou tanto que até a fé esmoreceu. Pensou em desistir da vida, não queria mais tentar. Passou não mais andar e o xixi sem controlar. Só queria ir para casa e morrer com dignidade. Mas os doutores não desistiram não, e uma luz se acendeu quando descobriram que a moça adorava comer bem e que tinha desejado, antes de se tornar finado, comer um sarapatel de porco, iguaria da família, coisa que não se esquecia, pois trazia alegria e reunia a parentada. Foi aí que lembraram que existia uma verminose que atingiu o juízo, chamada de neurocisticercose. O nome do bicho era estranho, uma tal de Taenia solium, gosta de lugar oxigenado, de músculos e cérebro são os seus órgãos. No juízo, causa isso que vimos acontecer à pobre professorinha, que se não tratada a tempo, Deus o livre, poderia até mesmo morrer. O sufoco foi convencer a moça de que havia solução para tamanha confusão, e ela queria uma prova, pois com falsas esperanças não aceitava mais viver. E o jeito mesmo era uma ressonância a fazer, mas o exame lá não tinha naquela longínqua terrinha. E agora, o que vai fazer? Bom dia, equipe. Bom dia, turma. Estamos aqui reunidos mais uma vez. A gente conseguiu fechar o diagnóstico da paciente Micheline. Ela se encontra com uma neurocisticercose, porque ao avaliar até o histórico dela, percebemos que ela tem uma alimentação à base de suínos. Ela falou que adora um sarapatel de porco. Então, com quadro clínico apresentado, corticoide que não teve efeito e também pelo histórico dela de consumo de porco, então nós chegamos ao diagnóstico de neurocisticercose. Mas nós temos um problema, ela não quer realizar o tratamento. Está muito desgostosa com a vida, então eu estou aqui para pedir a ajuda de vocês para a gente convencê-la. Para isso, a melhor forma da gente fazer é explicar a doença para ela. Tá certo, doutora Gabriela? Como é que a senhora poderia fazer isso? Marquinhos, eu imagino como ela deva estar se sentindo, né, depois de tantos diagnósticos, de tantos tratamentos que não deram certo. Então, assim, eu acho que seria bom a gente tentar explicar para ela como ocorre a doença, para ela ter uma certa noção de como foi, né? Às vezes a paciente ela desconhece como como pode ser tratado, acha que é uma coisa mais invasiva ainda. Então, assim, eu acho que a gente poderia dizer que a neurocisticercose ela é uma infecção do sistema nervoso central, que tem um verme lá, tem a larva do verme da Taenia solium lá no cérebro dela, que provavelmente ela contraiu isso por meio de contato com fezes, com alimento, água contaminadas. E eu acho que seria bom a gente falar que é uma doença comum. Às vezes a pessoa tem uma ideia de que a doença é algo muito raro. Então, assim, a gente poderia dizer isso, falar que acomete principalmente homens, mas que é possível ocorrer em mulheres. E que é muito comum também, principalmente em adultos jovens, né, que tem o maior risco de exposição a essa larva da Taenia, né? E pode-se dizer que há uma prevalência muito grande aqui no Nordeste dessa neurocisticercose, mas que é pouco diagnosticada em virtude da falta de exames específicos para o diagnóstico dessa doença. Tá, ok. Obrigado, doutora Gabriela. Suzélene, como é que você poderia contribuir?
Então, como a paciente ela costuma consumir sarapatel na sua alimentação, que é uma comida à base de carne de porco, a neurocisticercose ela é possível, mas o tratamento dela também é viável. Então, só esclarecendo aqui que a neurocisticercose ela é provocada pela forma lavária da tênia sóleo, que é o cisticerco celulose, e ela também é causada pela larva da tênia saginata. Então, o que é que acontece? A pessoa então ingere a carne de porco ou a água contaminada ou os vegetais contaminados com os ovos dessa tênia sóleo. Esses ovos eclodem, originam as larvas, que são as oncosferas, e essas larvas elas vão penetrar na parede intestinal, ganhando a circulação sanguínea, chegando em qualquer parte do organismo, principalmente no sistema nervoso central, nos músculos, nos olhos. Então, após a entrada no sistema nervoso central, esse cisticerco, ele continua viável, produzindo pequenas alterações inflamatórias lá. Então, o cisticerco ele pode se alojar ou no parênquima cerebral ou onde fica o líquor, no espaço subaracnoide. Quando ele encontra-se no parênquima cerebral, os cistos eles são isolados. E quando no espaço subaracnoide, ele se organiza de uma forma racemosa, que seria o quê? Formando vesículas, essas vesículas que brotam e se organizam em um aspecto semelhante a cachos de uva. Isso é interessante porque a forma racemosa, ela se renova e pode permanecer viável no sistema nervoso central por até 20 anos, ou mais até, fazendo com que a doença se apresente de duas formas clínicas, sobre a forma parenquimatosa, onde os cisticercos alojados, eles adquirem um tamanho, raramente chega a 20 milímetros de diâmetro, e eles são pequenos, então a taxa de mortalidade aí é bem menor. Já na forma no espaço subaracnoide, os cisticercos eles adquirem uma forma de que preencha as cisternas e os ventrículos, adquirindo um tamanho que supera até 100 milímetros de diâmetro, provocando cistos gigantes até. Então, como Suzy falou, o cisticerco ele pode ser arrastado pela via hematogênica e pode se alojar em qualquer lugar onde haja vascularização. Então, ele tem o tropismo por órgãos nobres, como o telencéfalo, como é o caso dessas figuras de ressonância magnética, e o quadro vai depender do local onde o cisticerco está alojado, que pode ser tanto crises epiléticas, afasia, convulsões, cegueira, déficit neurológico focal, alucinações, cansaço e até hipertensão intracraniana, nos casos em que os cisticercos eles se alojam nos espaços subaracnoide ou ventricular. Pronto, doutor Felipe. Eu poderia complementar também explicando para ela sobre o diagnóstico, que não é tão complicado assim. Lógico que a gente primeiro tem que avaliar a epidemiologia, o quadro clínico, mas o padrão ouro para o diagnóstico seria a ressonância magnética. Nessa figura A, por exemplo, vemos lesões com área hipointensas, e no interior pode-se verificar até o Scolex. Já na figura B, nós temos uma tomografia computadorizada, que também pode ser utilizada, que também no interior, em alguns casos, podemos visualizar o cisto. E na tomografia computadorizada, na figura C, é importante para a gente identificar calcificações, certo? O diagnóstico também é realizado através pela avaliação do líquido cefalorraquidiano. E aí, no líquido cefalorraquidiano, nós podemos avaliar ou observar a pleocitose com eosinofilorraquia, uma reação de desvio de complemento positivo e pode ser realizado testes sorológicos. Nessa figura mostra, logicamente, uma observação cirúrgica, uma macroscopia do cisticerco em diferentes estágios de evolução. Bom, a paciente Micheline, ela estava ela não queria realizar de nenhuma forma o tratamento, porque ela não tem certeza se é realmente neurocisticercose. Uma forma da gente provar seria fazendo uma radiografia do membro inferior. Por exemplo,
5 a 6% dos casos da cisticercose, ela pode ocorrer intramuscular. 70 a 80% é no sistema nervoso central, mas podemos, através da radiografia, observar nessa figura A e B umas imagens radiopacas, risiformes, né, localizadas dentro dos planos musculares. Então, seria uma forma da gente tentar convencê-la e confirmar o nosso diagnóstico. Além de explicar a fisiopatologia e o diagnóstico da doença, é importante também explicar qual vai ser o tratamento dela, que muitas vezes o tratamento é um negócio exaustivo, que o paciente não gosta, mas não é geralmente o caso da neurocisticercose, que é um tratamento bem simples. A gente só vai se utilizar de 2 classes medicamentosas. Uma delas é a cisticida, que vai focar em eliminar o cisticerco do paciente. E tendo exemplo o albendazol, que a gente vai utilizar na posologia de 15 miligramas por quilo do paciente ao dia, por 8 a 2 semanas, ou 1 semana, 2 semanas, para poder reavaliar o paciente. E também vai manter a corticoterapia, que o paciente já estava tendo. Por exemplo, metilprednisolona. Usar 100 miligramas por dia no primeiro dia e 20 ao resto do tratamento. Além desses 2, a gente pode se utilizar de uma terceira classe medicamentosa, que seria os antiepilépticos, para evitar futuras crises no paciente. E essa daí seria mantida por 2 anos até o fim do tratamento. Mas também vale ressaltar que o uso de antiepilépticos junto de cisticida resulta na diminuição do nível de cisticida no organismo do paciente. Tem um efeito reduzido. Então, seria necessário aumentar a dose dessa classe de medicamentos, se fosse utilizar os antiepilépticos. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelas dicas. Vamos mãos à obra, então. Vamos convencê-la. Tá certo? Até mais, então. Obrigado, turma. Valeu, tchau, tchau. E a moça exultou quando ao fim o caso chegou. O tratamento era simples, 2 cachetes por dia, mais fácil que pegagia em beira de açude em sangria. Eles tinham seus efeitos, pois nem tudo é perfeito, mas o importante mesmo era que a vida, essa sim estava garantida. A esperança no coração da feiçorinha renasceu, quando ela então creu que tudo se pode com fé em Deus e o dom que Ele aos doutores dá. E eu termino essa história, meu amigo, Aleque só pinto em lixo, te desejando fé na vida e boa sorte. Que cê nunca encontre esse bicho pelas estradas que andares. E a palavra certa é previna, pois esse é muito evita desventuras e morte. Não coma carne crua, lave bem a fruta e verdura, tenha bons modos de higiene e que isso seja perene enquanto a vida lhe durar. Mas se caso esse bicho os seus caminhos cruzar, que o doutor que lhe cuide seja tão bom quanto esses que não meçam esforços para poder te tratar, mesmo que para isso precise muito do tempo gastar, muito esforço e juízo, nunca querendo falhar, pois eles são nordestinos, uns cabritos de alma nobre, e como bem diz o bom livro, são antes de tudo uns fortes.